Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi fazer mais um Clássicos do Mês e dessa vez um muito especial, porque eu vim falar de um dos meus filmes favoritos. Na verdade, eu deveria dizer filmes, porque na verdade são dois filmes que contam a mesma história, mas enfim, sem mais delongas, hoje eu vim falar sobre West Side Story. Assim, clássico, o antigo, mas eu não consigo não falar sobre o novo, eu sou muito clubista, eu preciso falar do Steven Spielberg e eu gosto muito do novo filme e acho que os dois trazem coisas muito legais e muito diferentes ao mesmo tempo, apesar de serem um remake da mesma história. O filme acompanha uma briga entre duas gangues. Os Jets são nativos norte-americanos e brigam constantemente com os Sharks, que são imigrantes de Porto Rico, até que Tony, melhor amigo de Riff, líder dos Jets, se apaixona por Maria, irmã de Bernardo, líder dos Sharks. O filme tem direção de Robert Wise e Jerome Robbins e tem roteiro escrito por Jerome Robbins e Ernest Landman. O filme, inclusive, é um dos recordistas do Oscar, sendo indicado a 11 categorias e levando para casa 10 estatuetas. Inclusive, essa é a primeira vez em que dois diretores são premiados na categoria de melhor direção, e isso só foi acontecer novamente no ano em que os irmãos Coen levaram a estatueta pelo filme Onde os Fracos Não Têm Vez. E além de todas essas coisas, ele é uma adaptação da história de Romeu e Julieta de William Shakespeare. Só que dessa vez, em vez de se passar na Itália, ele se passa em Nova York durante os anos 50. Antes da sua versão hollywoodiana, que foi lançada em 1961, a história, na verdade, tinha sido adaptada para Broadway em um musical em 1957. Inclusive, 6 dos atores que faziam parte do elenco da Broadway também foram reaproveitados para dentro da adaptação do cinema. E como eu falei, 6 dos atores que faziam parte da produção da Broadway foram reaproveitados, porém o restante do elenco foi recusado para essa versão do filme, já que eles eram considerados muito velhos para estarem interpretando adolescentes. Então, por isso, também, grande parte do elenco desse filme eram estreantes no cinema. Esse é um filme que, desde o primeiro momento, do primeiro contato que eu tive com ele, eu já fiquei extremamente cativada, não só pela história, que é muito legal e super dramática, toda a questão de ser uma adaptação de Romeu e Julieta, mas também pelos aspectos técnicos do filme, tanto os cenários, a fotografia, o uso das cores, muitos deles que foram inspirados na Broadway mesmo, né? O uso das cores, a forma como as coreografias são feitas ali dentro do filme, e é realmente um filme que tem muito coração dentro de si, é um filme muito apaixonado. E isso também não sou só eu que tô falando, mas também o próprio Oscar, já que o filme levou pra casa as estatuetas de melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor som, melhor música e dentre várias outras. E enfim, nós temos a trilha sonora do filme, que, enfim, traz diversos aspectos de outras músicas da Broadway, inclusive músicas essas que foram compostas pelo Leonard Bernstein, que vocês podem conhecer também pelo filme Maestro, que lançou no passado, que conta a história da vida do compositor, né? Ele foi responsável pela trilha sonora de West Side Story, e ele traz músicas bem diferentes que incorporam não só esse ritmo dos anos 50, mas também incorporam bastante a questão da cultura latina e diferentes ritmos musicais. Não só isso, né, mas são músicas que trazem temas muito importantes, como em principal a imigração ali, a questão de você se sentir pertencendo àquele lugar ou não, né, principalmente ali a questão dos latinos que imigraram para os Estados Unidos e passaram por diversas dificuldades ali para conseguir fazer parte, e tudo isso a gente vê na música chamada América, onde eles falam das vantagens e das inúmeras desvantagens que eles estão sofrendo ali com essa imigração, né. Tanto é que toda essa briga entre essas duas gangues é realmente pautada nessa coisa do pertencimento, da imigração e tudo mais. E pode ser que parte dessa paixão que a gente vê dentro do filme, dessa intensidade ali na briga entre as duas gangues, foi por conta do próprio convívio que os atores tiveram, já que os diretores resolveram separar os dois, as duas gangues, meio que deixando eles interagirem somente entre si ali nos bastidores para realmente aumentar essa tensão na hora das cenas. Em relação às atuações, eu acho que os grandes destaques foram justamente os atores que foram premiados, que é o George Chakiris, que interpreta o Bernardo, o irmão da Maria, que é ali o líder dos Sharks, e a Rita Moreno, que é responsável pela personagem da Anitta, que, enfim, é um dos grandes destaques realmente dentro desse filme, a performance dela, que rendeu a ela uma estatueta do Oscar de melhor atriz coadjuvante. Inclusive, o George Chakiris também já tinha participado de uma produção de West Side Story, não oficialmente na Broadway, mas quando eles montaram a peça em Londres, e ele fazia o papel do Riff. E a vitória da Rita Moreno, inclusive, marca um grande feito dentro do Oscar, já que ela se tornou a primeira
primeira mulher hispânica a ganhar um Oscar, e realmente foi um momento muito marcante ali dentro da história, algo marcante até os dias de hoje, já que você vê que não tem muita variedade ali da nacionalidade das vencedoras do Oscar, mas ainda assim a vitória dela foi muito impressionante e muito merecida, porque realmente ela é um dos grandes destaques ali dentro do filme, uma personagem extremamente forte, muito carismática, que protagoniza grandes momentos, não só em questão dramática realmente, mas também e principalmente momentos e cenas musicais que são realmente muito legais e muito bem feitas. Ela é uma atriz completa assim dentro desse filme e, enfim, realmente muito legal a vitória dela. Já Natalie Wood e Richard Beymer fazem o casal romântico, o Tony e a Maria, dentro do filme, e eles trazem um casal que pra mim foi muito convincente, mas eu entendo que pra muitas pessoas não foi, não acho que é o grande destaque aqui, acho que acaba ficando um pouco de lado em comparação com os outros grandes momentos ali dentro do filme. Acho que eles são convincentes na química, mas não tão convincentes pra serem protagonistas dentro do filme. Até porque grande parte das canções cantadas por eles foram dubladas, então acaba, enfim, tem essa questão também. Mas ainda assim, acho que eles fazem um bom trabalho por conta ali das questões. Acho só que eles acabam ficando muito de lado quando você compara ali as atuações da Rita Moreno e do George Chakiris. Enfim, acho que eles recebem muito mais destaque. Já falando agora sobre o filme de 2021, que tem a direção de ninguém mais, ninguém menos do que Steven Spielberg, que inclusive quis fazer esse remake porque ele é completamente apaixonado e obcecado pela versão de 1960. Eu acho que esse filme ele conseguiu melhorar diversos aspectos, né? O filme de 1960 ele foi feito em 1960, então acontece que ele tem muitas questões ali, coisas que se tornam extremamente datadas, principalmente olhando com os olhos de hoje em dia. Acho que o Spielberg consegue consertar grande parte deles e acho ainda que ele consegue melhorar muitos aspectos dentro do filme, a começar pelo casal principal ali, a Maria e o Tony, né? A Maria, que no caso é interpretada pela Rachel Zegler, que na época tinha acabado, tinha 17 para 18 anos, enfim, e traz uma performance que, assim, pra mim foi uma das grandes performances dentro daquele ano, mesmo ela não sendo reconhecida pelo Oscar, assim, até por ela ser estreante e esse ser o primeiro filme dela. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam muito da Rachel Zegler e que tem, enfim, eu adoro ela, eu acho que ela tem realmente a paixão e você vê dentro do filme essa paixão dentro dela. Eu acho que ela traz tudo de melhor ali pra dentro da Maria, que aqui recebe mais coisa pra se trabalhar com, né? Na Maria do filme anterior, ela era apenas uma personagem inocente, assim. Eu acho que aqui eles conseguem trazer uma força a mais pra ela, deixando ela como uma pessoa curiosa, que quer viver, que quer ter a liberdade dela, que quer conhecer o mundo, mas que também se apaixona intensamente. E acho que a gente consegue sentir muito disso pela performance da Rachel Zegler. Já quem interpreta o Tony é o Ansel Elgort. Eu não gosto muito dele, assim, não só por questões da pessoa, mas também pela atuação. Eu diria que ele é o ponto mais fraco aqui dentro do filme. Mas ainda assim, dá pra viver, dá pra seguir em frente. Acho que traz uma performance muito boa, assim, e, enfim, acaba ficando sobrando com os outros grandes talentos. Vou falar aqui também sobre o Mike Faist, que agora tá em alta por conta do filme Challengers, mas foi aqui que eu conheci ele. Ele é um ator que já tinha feito alguns musicais da Broadway, então ele já tava meio que acostumado, e aqui ele interpreta o Riff, que é o líder dos Jets, e acho que ele traz uma performance sensacional, realmente consegue nos deixar preso ali nos números musicais dos Jets, que tem um quê a mais de diversão. Acho que ele tem esse carisma pra conseguir carregar o personagem. Acho que ele traz uma performance melhor até que o ator que fez em 1960. E, enfim, acho sensacional, assim, e fiquei realmente indignada nesse caso por ele não ter sido indicado pela categoria de melhor ator coadjuvante. Já quem levou o único Oscar que o filme levou pra casa foi a Ariana DeBose, que interpreta a Anitta. Inclusive, fato muito engraçado, né, ter duas vezes uma mesma personagem ganharem o Oscar, interpretados por duas atrizes diferentes, o que é muito interessante. Acho que a Ariana DeBose é uma atriz completa, assim como a Rita Moreno. Acho que ela consegue segurar, assim, bastante a personagem. Ainda acho que prefiro a performance da Rita Moreno, porque eu acho que ela tem uma diversão a mais ali dentro do papel, mas acho que a Ariana DeBose
traz uma performance extremamente satisfatória também. Enfim, ela é sensacional e o Oscar foi muito mais do que merecido. Assim como o filme de 1960, esse também traz diversos temas como a imigração, o sonho americano, a intolerância social e até o mesmo o próprio racismo para dentro do filme, tratado ali com as músicas e também e principalmente com os diálogos dentro do filme. E acho que o Spielberg, por ter essa paixão gigantesca, ele consegue não só respeitar muito o filme original, mas também trazer aspectos que melhoram ele de uma forma absurda. Um desses fatores é o realismo de Nova York nos anos 50, que estava passando por diversas modificações, e o Spielberg toma muito cuidado para deixar claro que nenhuma daquelas gangues era realmente bem-vinda ali naquele bairro. Tanto os Jets, por mais que eles sejam nativos americanos, eles eram vistos como arruaceiros, enfim, quanto e principalmente os Sharks, né, que eram vistos como imigrantes, e tem todo aquele medo ali dos nativos americanos de, meu Deus, eles vão tomar meu emprego, enfim. Nova York estava passando por várias mudanças, assim, e tanto isso você vê principalmente nos cenários ali, eles passam por terrenos baldios, construções, pilhas enfim, que dão a entender que está passando por modificações ali, estão acontecendo algumas mudanças ali dentro de Nova York. E ainda sobre o realismo, o Spielberg também trouxe atores realmente latinos que falassem espanhol e que pudessem conversar entre si em espanhol durante o filme, tanto é que muitas das cenas que acontecem em espanhol não são legendadas, justamente para não perder ali o sentido original, o literal realmente da conversa que eles estão tendo, né? Já que durante a tradução muitas coisas são perdidas, principalmente a emoção que você quer passar ali das palavras, e ele consegue fazer isso muito bem. Além disso, assim como o filme original também traz, aqui a gente tem a questão das cores dentro do filme, em que a gangue dos Sharks usa cores quentes e os Jets usam cores frias, né? E isso a gente vê muito chocante, não só nos cenários ali, nos momentos que eles estão entre si, mas principalmente quando eles estão um contra o outro, como na cena em que eles se enfrentam ali numa batalha de dança. E essas roupas deles também dizem muito sobre o estado em que eles se encontram. Enquanto os Jets usam roupas mais pro azul, enfim, e sujas, mais gastas, mostrando realmente o estado financeiro em que eles se encontram, os Sharks usam roupas um pouco mais arrumadas, com tons de vermelho, laranja, realmente para mostrar essa coisa de querer uma vida melhor, esse estado deles de uma procura de uma melhora de vida, a esperança deles realmente dentro dessa imigração. As cenas musicais do filme também são um destaque, já que o Steven Spielberg filma elas de uma forma com que a gente se sinta parte mesmo daquela dança, a gente acompanha de uma forma quase que viciante aqueles personagens dançando e a gente se sente, de certa forma, parte ali daquelas sequências musicais que são sensacionais, assim como no primeiro filme. Remakes são um assunto meio complicado, porque muitas vezes não é necessário ter um remake de alguma história, a história não pedir esse remake, e muitas vezes eles acabam desrespeitando a história do original ou mudando certos aspectos que não tinham necessidade, mas aqui eu sinto que a gente tem realmente um remake perfeito que consegue melhorar, reaproveitar coisas do antigo e melhorar ainda mais diversos fatores dentro do filme. E realmente o Steven Spielberg é sensacional e a gente consegue ver todo o amor e carinho dele dentro da produção, não só dele, mas também dos outros atores. Todas as canções, todas as coisas são cantadas e tudo é atuado com muita paixão e com muita veracidade. Eu sinto que dá pra sentir que todos os atores estão ali, estão vivendo, estão, enfim, com o coração inteiro ali dentro da obra. E por fim, eu quero falar de West Side Story como um todo, tanto o filme antigo quanto o remake, que eu acho que pra mim é o melhor, a melhor adaptação da história de Romeu e Julieta que tem, porque ela traz tudo que tem de melhor, traz o drama, traz o grande amor, traz brigas de gangue, e ainda assim é um musical que é um dos meus gêneros favoritos. Eu sei que muita gente não gosta, mas pra mim é a coisa mais sensacional de todas. Enfim, acho que é realmente um filme mágico, assim, você assiste e você fica preso, tanto o antigo quanto o novo, é um filme que você fica preso e totalmente cativado ali dentro da história. Enfim, quem ainda não assistiu, vai assistir imediatamente esses filmes, que eles valem muito a pena. Bom, e pra mim, ambos os filmes são nota 10 e o filme de 1961 tá disponível na Amazon Prime pela assinatura Premium e o filme de 2021 tá disponível na Disney+. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de West Side Story, se você gostou do remake ou enfim, se você não gostou, se você ainda prefere o original, e também comentar aqui qual que é o seu filme favorito, qual que é o seu filme musical favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.